Todos mais uma vez, irmãos, cunhadas, filhas de Jó, nossas sobrinhas, Demolês, nossas sobrinhas e demais convidados. 20 de agosto, uma data mais do que especial para a inauguração do nosso monumento. Um monumento que começou a sua ideia lá em 2023, acabei de ser lembrado ali pelo nosso irmão Kerres, junto com o Denison, meu amigo pessoal que era secretário de obras à época, e nosso vice-prefeito Paulinho. Eles começaram as autorizações para esse monumento em 2023, iniciaram em 2024. Nosso irmão Homero, o artista principal dessa obra, vai falar para a gente um pouco sobre a história do monumento. E aqui estamos dando o primeiro passo da inauguração, na verdade fazendo uma cerimônia simbólica deste monumento que simboliza a união dessas três lojas: Força União de Porto Seguro, Obreiros do Terceiro Milênio e Templários, mostrando que a nossa maçonaria, além de irmandade, ela é universal. Não interessa a potência, não interessa o rito, estamos todos juntos. Nós tivemos à frente da ideia desse monumento os três veneráveis da época: nosso irmão Leandro, então venerável da loja Força União de Porto Seguro, nosso irmão Job, da loja Obreiros do Terceiro Milênio, e nosso irmão Kelson, da Templários. E junto a eles, alguns irmãos meteram a mão na massa, por assim dizer. Um deles, que não está presente, mas que mandou um texto, ele está... Não, tá bom, agora piorou. Ele está fora do Brasil atualmente, chama Yuri. Ele gostaria de estar presente, mas é um compromisso profissional. E para que não tivéssemos... Agora piorou. Tá bom. Vai tentando aí. E para que não tivéssemos o adiamento desta data, que é muito simbólica para nós, né? O dia 20 de agosto, o dia do maçom, ele disse: façam nessa data, mesmo com a minha ausência, eu vou estar lá presente espiritualmente. E mais do que espiritualmente, ele mandou um texto, que eu vou ler, um breve texto, contando a história da concepção deste monumento. Eu tirei um pouco. Tá bom? Então vamos lá. Uma pequena história para abrilhantar e para ilustrar o nascimento desse movimento. Ao iniciarmos na maçonaria, nosso irmão Yuri era aprendiz à época. Foi-me perguntado por um irmão: não queremos saber o que a maçonaria pode trazer para você, mas sim o que você pode doar à maçonaria. Essa foi a pergunta do irmão Adilson para o irmão Yuri. E ele se pôs a pensar o que poderia fazer. Começou a trabalhar na loja, melhorar isso, melhorar aquilo. Até que teve a ideia, um belo dia teve a ideia, de iniciar uma obra que simbolizasse a maçonaria regional, maçonaria de Porto Seguro. Além disso, que fosse um presente também à loja Força União, pelo ano do seu cinquentenário. Pensaram no monumento. Foi pedir autorização aos veneráveis, e todos os três veneráveis que eu citei deram a permissão. No entanto, estava convicto que não seria fácil. Por que não conseguiram fazer antes? Por que foi iniciada a ideia e foi interrompida? Ele se perguntava. O venerável Leandro falou que ele teria todo o seu apoio na concepção do monumento. O mesmo foi dito pelos veneráveis Job e Kelson. Ao findar essa missão, ele convidou alguns irmãos para ajudar nesta concepção. Chamou o irmão Homero e falou: meu irmão Yuri, para esse projeto me considere como você um aprendiz, eu quero ajudar. E esse irmão veio a ser, se não o maior responsável pela execução do projeto, com certeza um dos maiores, executando desde projetos até a execução física com suas próprias mãos. Mas nada disso seria possível se os três veneráveis da época citados não abraçassem e amparassem os irmãos com esse projeto. Não apenas acreditando, mas também motivando e financiando o mesmo. Antes desse monumento, muito trabalho, projeto, reuniões foram realizadas e principalmente vários irmãos que precisam ser lembrados. Nosso irmão Arthur Falabretti e seus funcionários construíram com quase 2 toneladas a base deste monumento. Irmão Sérgio Moraes, Guto do Congrega, que cedeu seu caminhão muque para içar as peças e instalá-las no lugar onde hoje estão. Irmão Bruno Bonfim, da Brunox, que ajudou com o acabamento e polimento de todas as peças de bronze no monumento.
E, é claro, inúmeros irmãos que ajudaram de diversas formas: Nilson Yamasaki, José Luiz de Carvalho, Adilson Borer, Marcel Berto, Cláudio Falabrete, Nito, Eduardo Farias, Mário Gotti e os irmãos gêmeos André, Kerres e Jorge Kazukawa. Peço desculpas se deixei de citar algum nome, mas todos eles foram de fundamental importância, aqueles que ajudaram mentalmente, intelectualmente e também financeiramente. Enfim, tantos irmãos envolvidos, tanta dedicação e tanto trabalho só poderia resultar nesta bela obra, neste belo monumento que hoje estamos a inaugurar. Este monumento representa a verdadeira maçonaria. Alegrem-se, meus irmãos, pois a partir desse momento temos o símbolo de nossa ordem impresso nas nossas terras, para que os irmãos dos mais diferentes orientes saibam de imediato que aqui estão em casa. Um tríplice fraternal abraço, Yuri Schaffner. O nosso irmão Yuri, para quem não sabe, a essa época ele era aprendiz e ele, junto com os irmãos aqui citados, tomou a frente dessa ideia, apoiado pelas 3 lojas maçônicas, como eu já disse, e conseguiram concretizar essa vontade antiga de termos na cidade e para a cidade um monumento que representasse a nossa ordem, para que simbolizasse a união entre essas 3 lojas, união fraterna, somos lojas co-irmãs, e também para que aquele visitante que aqui chegasse, está sendo instalado um QR Code na parte de trás, ele pudesse ter informação das lojas, data das reuniões, quadro de obreiros, horário das reuniões, rito, potência e tudo mais. Por isso, eu peço agora ao nosso irmão Homero que nos ajude a descerrar o véu do nosso monumento, e ao monumento e à união dessas nossas 3 lojas, eu peço uma salva de palmas. Meu irmão Homero, faz favor. Nosso irmão Homero. Nosso irmão Homero é o nosso artista idealizador dessa obra, a quem eu saúdo todos os nossos irmãos. Já citei, mas repito, nosso irmão, nosso amigo Paulinho, está representando a prefeitura, vice-prefeito. Rádio Porto Brasil FM, aqui na minha frente, nosso amigo Aelso, sempre presente nos nossos eventos. Fraternidade Feminina, Filha de Jó, Demolês, todas as instituições que foram convidadas. Eu vou agora passar a palavra ao nosso irmão Homero, para que ele nos diga como foi a concepção desse monumento. Alô. E minha gente, eu preparei aqui breves palavras. Na verdade, a minha intenção é falar sobre o simbolismo que esse monumento tem para a maçonaria e para a cidade. Cunhadas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus irmãos, autoridades presentes, convidados em geral. Uma boa noite a todos. Eu agradeço as palavras de carinho e reconhecimento do irmão Yuri, embora não esteja presente, mas não menos importante sua participação no desenvolvimento deste projeto. Foi ele o elemento aglutinador, motivador e às vezes carinhosamente chato. Um grande irmão, eu diria um irmão de fé. Bem, sem muitas delongas, eu quero falar unicamente sobre este amontoado de pedras e formas, para alguns estranho, mas para a maçonaria com um forte simbolismo, o qual vou começar a decifrá-lo pela base. Se observarmos, temos aqui uma base quadrada, com todos os lados iguais, ou com as mesmas medidas, portanto a representação da igualdade. Na maçonaria, o quadrado representa também a retidão de conduta, a honestidade e a integridade. Representa também a união dos irmãos, a união das lojas da família maçônica de Porto Seguro. Sobre esta base quadrada temos então uma pirâmide, essa parte um pouco mais acima da base. As pirâmides, como construções gigantescas, precisas e imponentes, simbolizam a busca pela perfeição,
a sabedoria e o conhecimento. Sua base larga e estável representa os fundamentos e o bem comum. Já o ápice, o ponto de maior elevação desta pirâmide, simboliza o poder, a iluminação, a plenitude, a perfeição e o equilíbrio, o cume do conhecimento acessível. Cada lateral desta pirâmide, um triângulo, que com suas três pontas, representam as três colunas da maçonaria: sabedoria, força e beleza, ou Deus, universo e humanidade, ou quem sabe, corpo, mente e espírito. Eu me refiro aqui às laterais, né, que seriam um triângulo, e foram cortadas, obviamente, para que a pedra assentasse acima. No ponto mais elevado desta pirâmide, temos uma pedra bruta, como vocês podem ver, irregular, disforme, cheia de arestas, aqui representada por sua mera aspereza. Me refiro a esta parte mais clara da pedra superior aqui. Nós chamamos então aí uma pedra bruta. A pedra bruta representa o homem ainda imperfeito, cheio de vícios e ignorância, no início da sua jornada, o qual necessita ser trabalhado e enriquecido de conhecimento e de sabedoria. Aí observamos o seguinte, que emergindo das entranhas desta pedra bruta, surge a pedra cúbica, esta ponta que vemos aqui logo acima. Então, polida, lapidada, diferentemente da pedra bruta, simbolizando o ser evoluído, aperfeiçoado, desprovido de vícios e da ignorância. Ainda assim, vejam que esta pedra aponta para o alto, né, como se fosse ainda um triângulo, indicando que a luta e a busca por estas virtudes é incessante. Essa luta é infinita e é diária. Na face frontal desta mesma pedra polida, temos o conhecido símbolo da maçonaria. O esquadro simboliza a moralidade, a retidão e a ética humana. O compasso representa a espiritualidade, limites e sabedoria divina. Representam a força da maçonaria, a influência da maçonaria, a importância da maçonaria na construção moral, ética e espiritual do homem, e sua busca incessante para viver e agir conforme os princípios maçônicos: liberdade, igualdade e fraternidade. Por último, e o mais importante de tudo, temos a letra G. É o centro de tudo, é a razão de tudo, é a vida. Representa Deus, o grande arquiteto do universo, a quem devemos gratidão o tempo todo. Obrigado.